Cláudia pede abraço e fica lá em cima, numa pose danada, não desce nem para abraçar. Aposto que alguma cabecinha pensou. Pensa que nós somos humanos. Vai que eu abrace Roberto, aí um abraço Assis. Por que Roberto é melhor do que eu, que Cláudia não me abraçou? Para Assis não ficar zangado com Roberto, eu vou dar nome que às vezes ninguém sabe quem é quem, né? Aí para não ter essa coisa, aí eu vou dar meu abraço agora, mas eu quero receber, tá? 1, 2, 3 e o meu é arrochado, aquele de quebrar costela. É. Quem hoje acordou e não tinha ganho um abraço ainda? Vixe, o salão todo. Não é bom um abraço, né? Conforta a gente. Pesquise o poder do abraço. Então vamos lá, começar nossa manhã de hoje com muita paz, luz, com esse tempinho, nem chove, nem faz sol, mais ou menos, né? Então vamos começar com a nossa irmã Marcinha, fazendo a leitura preparatória e a nossa prece inicial. Depois nosso irmão Assis para a leitura e a explanação do nosso evangelho e a prece final. E para quem não me conhece, eu volto. Aí vocês vão ver quem é Cláudia. E chamando 10 servos, seus dares 10.000 nas vísceras, negociai até que o venha Jesus, segundo Jesus Lucas, capítulo 19, versículo 13. Com precisa madureza, raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso, permanente com vista aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunho de fé das pessoas indicada por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigência aos sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médios as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência, determinando o setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócio de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. Os servidores foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhoram o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio para alcançarem um dia a grandeza divina. Os usufrutários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meus amigos, vê que fazer e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te foram confiado no mundo. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, aqui estamos mais uma vez, agradecida a Deus pela oportunidade de estarmos todos juntos, entre os irmãos encarnados e desencarnados, na casa de São Francisco de Assis.
que teu amor, meu Pai, seja refletido de muita luz, muito amparo, fortalecimento a todos que aqui se encontram na manhã de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja em teu santíssimo nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações, pois são tantas, mas nos livres de todos os males, porque vosso é o reino, e o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Amados irmãos, bom dia. Bom dia. Que a paz de Cristo possa estar no coração de cada um de nós. Vamos aproveitar essa manhã maravilhosa para agradecer. Feitas as rogativas, vamos agradecer ao nosso Pai, agradecer a Jesus de Nazaré, nosso irmão, a Nossa Senhora de Nazaré. Vamos agradecer ao Espírito Mentor desta casa, São Francisco de Assis, nosso irmão que nos acolhe amorosamente. Vamos agradecer a todos os nossos irmãos assistidos, espíritos encarnados, aos médios que desenvolvem seus trabalhos gratuitamente e voluntariamente, mas todos nós sabemos que recebemos mais do que nos doamos. Sobretudo, vamos agradecer a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo nas colônias espirituais neste momento, e sobretudo ainda, que nossos fluidos cheguem até nossos irmãos que estão na zona de sofrimentos, que nós chamamos de zonas umbralinas, que possam sair de lá como nós saímos também. Possam lutar como nós estamos lutando. Pelo arrependimento, auto-perdão, como nós saímos de lá também assim, eles podem também sair. E que esses fluidos, nossas luzes, neste momento, possam chegar até eles, nossos irmãos, e possam sair de lá como nós saímos. Bem, nós vamos falar agora pela manhã nesse espaço curto de tempo, mas o suficiente para tratar de mediunidade com Jesus. Não é isso? Mediunidade com Jesus. Então, nosso irmão Kardec, junto com uma pleiade de espírito, nos trouxe a oportunidade de dar essa lição para nós, de revelar o mundo espiritual. E trouxe esse estudo no capítulo 26, onde trata da questão imperativa de Jesus, que diz para que nós, como discípulos aprendizes, possa, através da concessão, curar e expulsar demônio. Na verdade, demônio não existe, existe espírito, não é? Necessitados. E esse dom concedido, né, é mutável, né, por nosso Pai, deve ser exercido gratuitamente, porque ele acrescenta, após esse ensinamento imperativo, e diz, ó, dai de graça o que de graça recebeste. E também, seguindo logo em frente, ele nos mostra a capacidade que podemos ter de enxergar a nossa casa. A casa de Jesus, que mora em nós, na nossa consciência. Que trata aqui de um texto onde fala sobre mercadores expulsos do templo. Aí nós perguntamos, que templo é esse? O maior nosso templo, não é? É o da consciência. Mas o que é que que temos na consciência? Que vendilhões são esses, não é? Que precisamos desalojar. Então vamos seguir aqui em frente, para que nós venhamos desenvolver esse tema. Bom, quando Jesus fala da cura, é da cura da alma.
Jesus não veio curar fisicamente ninguém. Apesar das curas físicas terem ocorrido, não é? Para poder dizer para nós mesmos que nós temos essa capacidade de autocura, e essa cura está em nós, não é? É porque quando nós não cuidamos das dores e prazeres da alma, eclodem as dores físicas. E precisa, quando a gente não faz essa cura da alma, a gente encarnar ou reencarnar repetidas vezes, incorporando num corpo físico. Porque o corpo físico é uma dádiva divina, né, necessária ou necessário para expurgar, extrair, expulsar os lixos tóxicos que nós mesmos construímos, adquirimos, quando nós escolhemos um caminho não muito favorável, ou seja, e o pessoal, todos nós dizemos ser pecado, ou seja, pecado é o desvio das leis naturais, das leis divinas, que são imutáveis. E quando isto acontece, nós precisamos nos ajustar às leis, não é? Amorosa, a lei maior do universo, que é a lei do amor. Bom, Jesus ensina e exemplifica esta máxima aos apóstolos e discípulos para levar adiante a mensagem do Pai. Mas quem são esses discípulos hoje, aprendizes de Jesus? Somos todos nós. E ficamos, né, com a boa nova impregnada na nossa consciência, que agora, chegado o tempo, né, e com a responsabilidade de um compromisso assumido no mundo espiritual por ocasião do planejamento reencarnatório, estamos aqui, todos nós reunidos do mesmo canto, para despertar para o mundo espiritual, a verdadeira casa, porque aqui nós estamos e temos que voltar para onde somos. Mas esse voltar tem que ser com qualidade, a qualidade de vida moral, qualidade de vida espiritual, sabendo exercer uma capacidade de ação sobre a matéria para poder, em vida aqui, desenvolver os poderes, né, e capacidade do Espírito que somos. Todos nós somos espíritos, não é? Somos seres espirituais, pensantes, imortais dos universos, que Kardec, junto com sua equipe, denominou de espírito. Botou o nome, espírito. Mas nós somos seres espirituais, pensantes dos universos, e imortal, que não morre, perene. Aí, para exercer esses e desenvolver a capacidade e poder do Espírito, necessário se faz a gente viver em sociedade, não é? Resolver os conflitos existenciais de vidas pretéritas, não é? E adquirir aqui na Terra, pelo menos fala de amor, porque nós temos que se aproximar do Pai, pelo amor incondicional que Ele tem para conosco. E para isso, ser um espírito livre, faz ter o conhecimento de ciência e tecnologia, mas equilíbrio com amor. Esse é o recado que Jesus trouxe para nós, e nós, discípulos aprendizes aqui, estamos fazendo a divulgação, não é, com essa revelação, que quando Jesus veio aqui, muitos de nós não entendemos, ou se entendemos, recusamos, não é? Então, você olha, vai aí, mais uma vez, um consolador, um irmão, para dizer dessa capacidade que cada um tem de ser livre. Mas para isso desenvolver a capacidade de fraternidade, de bondade, de igualdade, né, e de liberdade, pelo processo de auto-perdão. Olha aí. E nós todos podemos ter, né, a capacidade de internalizar essa mensagem, não é? Que é conseguir ter essa felicidade, reconhecendo como esse ser espiritual que nós acabamos de mencionar, para morar livremente nos universos. Para isso, concedeu, né, para muitos de nós, a faculdade de curar os doentes, expulsar
os espíritos, ou seja, demônio não existe. Expulsar significa desinfluenciar, é desobsessão. As escrituras sagradas, lá, quase todas as passagens, tem falando sobre essa mediunidade com Jesus. Ocorre que nós, quando fazemos as leituras, não é, desses textos, nós, de uma forma literal, passamos a não perceber, não é? E tudo está lá, escrito. E veio agora a ciência espírita para tirar o véu do nosso rosto, não é? Tirar uma máscara que todos nós temos, para poder entender, né, de uma forma evidente, de uma forma clara, o que Jesus disse. Quando Jesus disse para a época, disse tudo, não é? Para a situação do grau intelectual que nós tínhamos na época. Todos nós somos espíritos de ontem. Mas não falou tudo, não é? E precisamos, à medida que vamos nos adiantando moralmente, não é? Conquistando, não é, através das revelações do mundo espiritual, uma melhoria. E para isso é preciso o esforço de cada um de nós para ser uma pessoa melhor, porque a principal razão de estarmos aqui na Terra é entrar no processo de melhoramento. Bom, mas alguns de nós podemos ajudar. Podemos sim, alguns vieram aqui para a Terra com um fluido, digamos assim, saturado, né, no seu corpo físico e mental, e que pode ajudar nesse processo de aliviar as dores, de melhorar a cura, porque a cura está em nós. Mas os espíritos, nenhum médium, apesar de ter esses fluidos saturados, ele faz as coisas sozinho. Tudo tem que ter o concurso de um espírito, uma força oculta, que vai canalizar esses fluidos para os que têm o merecimento, aqueles que precisam de um alívio, que precisam de um conselho, precisam de um direcionamento para fazer com que abarque a estrada. Quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chegará ao Pai senão por mim. Esse mim significa amor. E muitos de nós aqui, por exemplo, tem um fluido saturado de um compromisso espiritual para poder fazer com que os espíritos, através de nós e médios, possam, através deles, canalizar os fluidos necessários para os merecidos. Bom, e esse dom de curar tem um objetivo, como já mencionamos, aliviar as dores, ajudar na propagação da fé, mas uma fé raciocinada, porque nós viemos dos nossos progenitores com um conceito ainda muito aquém da realidade da vida, a verdadeira. Quando a gente conhece a verdade nos liberta. Então, essa fé raciocinada exige a gente expurgar esses conceitos de diabo, satanás, capeta, demônio que não existe, de um céu e inferno que não tem, não é? E vivenciar Jesus pela prática, não é? Do Evangelho. Não é colocar o movimento espírita, a escritura debaixo do braço. Não, é exercitar, a gente praticar. Também esse dom, ou seja, a mediunidade curativa, não pode ser exercida como uma profissão, né? Nem como meio de vida. E isto a gente tem que estar na cabeça, no quengo, no juízo, na consciência, para não cair no estado de bancarrota, que é um estado, vamos chamar assim, de consciência, e os espíritos se afastam. Aí a gente fica só com a energia que não é cabível ou compatível com a energia de mediunidade com Jesus. Não podemos, como médico, comercializar ou explorá-la, né? Porque assim estaríamos vendendo, né, uma concessão que nos foi, digamos assim, colocada à nossa disposição, mas a gente tem que colocar na cabeça que tudo isso é mutável, né? E pode ocorrer a suspensão, a perda da mediunidade, né? E é tudo que nós, no plano reencarnatório, quando assumimos, né, que a gente assina mentalmente lá, ao receber o envelope do Dr. Bezerra de Menezes,
do compromisso, gera aquela ansiedade que a gente vai descer as coxas terrestres e tem um compromisso. As pernas se balançam, né? Porque quando a gente pega e abre o envelope, a gente tem tudo ali dizendo que a estrada que a gente tem que percorrer. Mas com Jesus, quando a gente desabrocha esse coração nosso, que às vezes está cimentado, e a gente cimenta ele, a gente corre por essa estrada, pela luz. Passamos como na estrada da mata, nosso irmão Paulo, e houve uma transformação interna, que é de moralidade, que está relacionada à verdade. E chegou na sua frente uma luz, e olhou para trás, tinha uma ausência de luz, que nós chamamos de escuridão. Então é uma escolha. E ele disse: o senhor quer que eu faça? Ou seja, pedindo para Cristo. Ou seja, o exemplo do nosso irmão é exemplificar o Pai pelo amor incondicional. E uma das é essa, né, que é espiritual, é de fazer com que se ajude ou ajudar outros, não é? Porque a mediunidade é necessário para a gente se ajudar, a gente se melhorar, porque muitos débitos do passado, não é? Tem aí uma oportunidade, porque a mediunidade, muitos dizem, é um problema, não é. A mediunidade é uma solução para todos nós, principalmente quem está com a mediunidade florada e não sabe conduzir essa mediunidade, essa energia. Tem aí um compromisso, lembra do envelope? Está lá na mente de cada um de nós a necessidade de assumir o mandato mediúnico, e a gente às vezes pula fora, não é? E é um resultado, não é, não muito agradável, principalmente quando a gente chega no mundo espiritual, que a gente faz um exame da nossa consciência e está lá, devia ter feito, e não fizemos. Doutor Inácio Ferreira, quando chegou no mundo espiritual, 50 anos de espiritismo, 60 anos tomando conta do nosocomio, que a gente chama de hospital dos doidos, que não tem nada de todo mundo estar ali que é doido. Lá só um bocado de médio tomando remédio, não é? E ele chegou lá e disse: meu filho, quando eu cheguei aqui, não quiseram saber nem do meu nome, não perguntaram nem quem era eu. 50 anos como espírita, porque às vezes nós espíritas voltamos para o nosso lado. Não era assim, desse jeito não. Não é? A fé sem obra é morta. Então, o nosso irmão trouxe essa mensagem dizendo assim: olha, o único título que se cobra aqui no mundo espiritual, na nossa consciência, é o título de bondade. Construindo essa luz em nós, aqui, vai logo na frente, e lá essa luz nos recebe. O nosso irmão Jacob, que foi o dono da Aldeon, né? Quando começou a iniciar a escrever um livro e faltou fluido, ele ficou um pouco magoado por isso, mas prometeu escrever o seu desencarne por ocasião do seu retorno na parte espiritual. Quem o recebeu foi o Dr. Bezerra de Menezes, junto com sua equipe e a sua filha. E lá ele olhou para si e não viu a luz. Olhava para todo mundo, mas não via nele. E o recado que ele nos dá, num momento como esse, é de que ninguém sentará no trono que não edificou. Ninguém receberá uma luz com a lâmpada do outro. Então precisamos construir essa luz agora. É a última hora. A última hora é agora. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, não é? Está lá, é uma das perguntas mais interessantes que a gente pode assim classificar, que Kardec fez aos espíritos superiores, de como é que Jesus fazia caridade. E lá os espíritos responderam, não é? Dizendo que primeiro a gente tem que desenvolver um sentimento de bondade em nós.
um sentimento de fecundação de ajuda ao próximo, construir a bondade em nós, porque a gente pode emanar essa energia para outras pessoas. Disse também que a gente tem que ser indulgente, né, com nossos irmãos, não se preocupar com as falhas alheias. Quando a gente se preocupa com as falhas alheias, se faz a gente construir também em nós, que é a necessidade que temos de melhorar, apontando os equívocos ou erros dos outros. E entrar num processo de auto-perdão, que é o perdão das ofensas, e esse perdão das ofensas se dá quando a gente reconhece em nós, né, a necessidade de se melhorar. Não é? Perdão não é aquele somente de pedir desculpas, mas um reajuste necessário se faz quando, pela pluralidade das existências, que nós chamamos de reencarnações, o cardápio se encontra no mundo espiritual, exercer essa prova aqui, neste mundo que estamos de provas e expiações, com qualidade moral, para ter uma ascensão à luz. Bom, as preces pagas, não é? Jesus ensina, exemplifica a prática da humildade com isso, porque não cobrou de ninguém, e nem os seus discípulos, mas ele ensinou para todos os nossos apóstolos e os discípulos, em relação a essa questão da prece. Para que somos, de procurar ser saudado em público, nas praças, exigir um banco da frente, não é? Participação dos banquetes, deixando as comidas cair, que nem o cachorro come, tendo lá o nosso amigo, o nosso irmão necessitado na rua, que a gente nem olha, não é? E fingir nas orações. Ou seja, nossa irmã Maria de Calcutá nos dá uma lição, e uma lição para os ambientes eclesiásticos. Nas outras encarnações, não é? Só rezava, não é? Vejam, que ela diz que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Quando ela disse isso, não quis diminuir o vigiar e orar, não. Ela disse que quando nós fazemos uma prece, uma oração, uma reza, sem o sentimento de fecundação de ajuda ao próximo, não vale, porque não tem sentimento. Então o sentimento tem que ser verdadeiro, o sentimento do nosso irmão Jesus. Mas o que é prece? Prece é um impulso que vem do coração da gente, é um ato de caridade. Quando a gente faz isso, não é com um olhar, com o pensamento, não é? A gente não pode cobrar, não é? Nem fazer longas preces sem esse sentimento de ajuda ao nosso irmão. Não pode se tornar intermediário, assalariado, porque precisamos viver com o necessário. Ninguém está dizendo aqui que tem que dar tudo e ficar na miséria, não. Nós precisamos entender que o apego às questões materiais nos deixam doentes da alma. E isso dificulta o processo de desencarne, porque morrer fisicamente é fácil. Porque existe uma diferença muito grande entre morrer fisicamente, que a morte é uma ilusão, ninguém morre aqui, porque nós somos seres espirituais, como já foi dito no início, não é? Mas a mente da gente fica bloqueada com a questão de vinculação aos prazeres e dores daqui, da terra. E para sair disso, não é necessário se faz fazer o exercício agora, desencarnar vivo. O que é desencarnar vivo? É desmaterializar-se. Mas esse apego, né? Não quer dizer que você não tem seu apartamento, seu carro, nada disso, ninguém está dizendo isso não. Ao contrário, tem que ter mesmo. Agora, ficar com isso dentro de casa, quando o corpo físico morre, né? E a gente fica dentro de casa, é um problema. Os meninos da gente, que não tem menino, não tem criança inocente, tem um espírito ali devedor ocupando o corpo de uma criança. Ah, meu pai, meu avô, está tudo aqui dentro de casa. Nós não nos cuidamos numa hora como essa, de dizer para nós mesmos que ninguém morre. A gente tem que cuidar agora do nosso corpo físico como fosse para a vida eterna, porque a gente está exercendo ação sobre ele para poder se melhorar, e cuidar do espírito para desencarnar agora, que seremos amanhã o que somos hoje. Se nós queremos ser um espírito bondoso amanhã, a gente tem que desenvolver a bondade agora. Perguntaram para Chico uma vez, Chico Xavier, meu irmão, como é que a gente pode desenvolver a mediunidade? Meu filho, respondeu ele, daquele jeito amoroso. Primeiro a gente tem que desenvolver a bondade em nós. Não é? Esse sentimento
não é? Que é o título que mais se cobra na nossa consciência, como disse o doutor Inácio Ferreira, no mundo espiritual. Bom, mas como se processa uma prece? Aí cuidado, não é? Para nós mesmos. Olha, quando nós pensamos, presta atenção agora, quando nós pensamos, nós geramos uma energia magnética. Veja que nós somos fonte criadora. Por isso que a gente pode não saber disso, né? Mas agora, essa lição, a gente tem que ter muito cuidado no que pensa, porque tudo é pensamento. Como nós temos vontade e temos intenção, não é? E quando nós fomos promovidos de espírito animal para espírito hominal e começamos a dar nossos passos primeiro para um processo de humanização, nós recebemos o livre-arbítrio, recebemos a consciência, recebemos sentimento. Bom, só que nós podemos ter sentimento de amor, a gente gera saúde. E sentimento de ódio, inveja, avareza, orgulho, vaidade, que a gente gera o quê? Um fluido ruim. Só que o fluido cósmico, onde nós estamos mergulhados, serve para o pensamento percorrer. Então, quando a gente pensa e gera esse pensamento sai boiando. Só que nós somos antena. Antena. A mente pode captar esse pensamento. E esse pensamento passa pelo outro inconfundível. E tem cores. Então, se você, nós estamos vibrando numa frequência de amor, claro, exercendo o mandato mediúnico, que a gente está falando de mediunidade, com amor, o que é que ocorre? Os espíritos que estão pensando que harmonicamente e fazer o bem, esses espíritos se aproximam de nós. E nós criamos em nosso entorno um campo eletromagnético da bondade. Olha aí. Viu aí como é que se cria? E a gente fecha a porta para muita coisa. Apesar de, num planeta de purificação como nós estamos, o pensamento é contínuo, não é? Só que existe um intervalo entre um pensamento e o outro. Quanto mais materialista nós formos, apegados ao bem material, esse intervalo aumenta. E as influências externas, né, tornam-se mais capazes de entrar aqui dentro do nosso campo mental. E influenciar a gente. Nós somos rodeados por uma nuvem de espírito, de todo tipo. Mas se a gente quer viver na saúde, criemos nosso pensamento, né, com sentimento de quê? De amor. Mas o contrário disso é um problema para nós. E a gente tem que se libertar disso. Viver Cristo em nós. A gente pergunta, qual é o Cristo que está em nós agora? Quando a gente gera uma energia magnética e pela vontade e a intenção, nós colocamos nessa energia, nesse fluido aí, o sentimento de ódio, nós estamos descendo as profundezas da inferioridade para buscar esse fluido ruim para executar a ação. E o que que ocorre? Nós estamos aí impregnando nosso perispírito de um fluido deletério, ruim. E para tirá-lo é preciso reencarnar N vezes, quanto necessário for, para expurgar. Aí a gente sente a dor da purificação, que é a dor remédio, e a melhor forma de educar o espírito, a gente fica... eu quero uma cura. Mas quem instalou a doença? Está vendo? As dores da alma, quando não cuidadas, Cláudio, como dores físicas. E para tirar esses fluidos ruins, é preciso a gente reencarnar. Porque o corpo físico, como já dissemos, extrai essas coisas ruins lá do nosso corpo espiritual e também da nossa mente. É como dizer, né, aqui só para encerrar, o nosso perispírito, não é? É a forma de construção do nosso corpo físico. Se a gente lesa o corpo físico, imaginemos aqui um bolo, quando a gente vai fazer, a gente não tem uma forma, e bota o bolo dentro, a gente bota o quê? Feijão não, fermento, farinha de trigo, ovo, não é isso? Ele queria dizer feijão aqui. Não, feijão não. Então tem... Presta atenção. Tá ligado?
Aí só que se a forma estiver bem direitinha, o bolo sai bem direitinho, não sai? Mas se a gente leva o nosso perispírito agora, o que é que ocorre? Nós vamos modelar esse perispírito no mundo espiritual. E esse pode ficar o quê? Desajustado. Quando a gente vem para cá, aí pelo processo de modificação celular, metabolismo que acontece por ordem do espírito reencarnante, que determina como vai ser o corpo físico, porque o seu corpo espiritual está desse jeito, aí danifica a célula correspondente, que é necessária, desajustada no corpo orgânico, para que ele possa se ajustar a valorizar a vida. Porque nós temos uma mania de valorizar a morte, e não existe. Viu que não é bom a gente cuidar da forma, agora, do corpo físico, cuidando para receber um corpo físico melhor, para desenvolver os poderes espirituais, gerando a faculdade necessária para desenvolvê-lo com amor. É isso que Jesus nos ensina. Mas não podemos ficar parados no tempo. Tem que fazer o exercício. Ontem passou. Amanhã não chegou. Tem que ser agora. Não existe futuro nem passado. É agora, presente. Quando o irmão chega aqui no centro, no momento, ele vive o momento agonizante do dia. É do presente. Então não tem passado nem futuro. É agora. Então precisamos ser o melhor agora. Então, a gente para por aqui, agradecendo a todos, não é? E conclamando para a gente vivenciar Jesus em nós. E a pergunta que se pode fazer agora, para cada um responder agora, ou em casa, ou nessa semana, para fazer uma reflexão diante do espelho, a pergunta em mim. Muito obrigado. Vamos agradecer? Vamos agradecer ao nosso Pai por esse momento redentor, como uma oportunidade de ser um espírito melhor. Elevemos o nosso pensamento a Ele agora para pedir, mas gerando uma condição de se ajudar primeiro. Ajuda-te, e o céu jamais esquecerá de fazer a sua parte. É um momento como este que nós chamamos a reflexão para o respeito próprio de si mesmo, de cada um de nós. O que queremos? Falamos aqui em desalojar as coisas ruins que tem em nós para vivenciar o Cristo em nós. Um exemplo maior de espírito puro que se aportou aqui na terra, que nos conduz para a luz. Não apaguemos a luz para quem nos procura, porque quando alguém vem até nós, enxerga em nós uma luz. A mediunidade é um dom divino, nos concedido para melhorar a si e melhorar os outros, nossos irmãos. De forma imperativa, como Jesus ensinou aos seus apóstolos e discípulos, nós hoje, como discípulos aprendizes, não podemos perder essa oportunidade e também exercer a mediunidade com Jesus. Para isso, em forma de agradecimento, nós pedimos agora a todos fazer a oração, rezar a oração que o Pai nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-me de todo mal. Assim seja. E com essa bênção, né, dessa palestra de hoje, com esses ensinamentos, ela não vai me escutar, eu estava escutando, minha voz está ruim, tá? Não vai escutar? Só queria avisar a todos que dia 22 de fevereiro, um sábado, nós não teremos atendimento,
porque cai dia de sábado de carnaval, e o acesso à casa de Francisco de alguns trabalhadores fica dificultoso de vir trabalhar. Então, sábado, dia 22 de fevereiro, sábado de carnaval, não estaremos funcionando. Mas não quer dizer que quem esteja em tratamento não vai ser atendido, porque a espiritualidade para ela não tem transporte, né? Transporte de carro, nem nada disso, não tem dificuldade. Então, todos serão atendidos em seus lares. Então, se passarem para alguém, sábado, dia 22, nós não teremos atendimento. Agradeço a todos esse ano o retorno de vocês, né? Pacientes, trabalhadores. E gostaria sempre que estamos fazendo a campanha, sempre de copos, papel higiênico, desinfetante. É uma casa grande que precisa do auxílio de todos. Algodão, álcool, que nós trabalhamos com tudo isso. Papel, toalha para banheiro. Não é papel, toalha aquele de bolo, não, viu? É papel, toalha aquele de banheiro. Tá certo? Saco de lixo de todos os tamanhos. E aqueles que sempre puderem nos ajudar. A casa é grande e sempre precisa. Não quer porque eu trouxe hoje, porque amanhã não vai precisar. O de hoje já acabou hoje e vai precisar amanhã. Então, agradecido a todos. Só peço a vocês um pouco de paciência, como sempre colocamos a música para a meditação e o silêncio, né? Que nós vamos, trabalhadores, nos reunir por 5 minutos, porque é o nosso primeiro dia de retorno do sábado. Nós, trabalhadores, vamos nos reunir e ter um pouco de paciência, que daqui a pouco todos serão atendidos. Um beijo fraterno meu e de toda a equipe de Francisco. Convidamos a